O Fluminense passou perrengue, mas ganhou. Do Nova Iguaçu, vou mostrar os gols para você. Primeiro, o Léo Davi. Ó o Freitas. Foi matar no peito, matou no pescoço, sei lá o que ele arrumou, escorregou. Riquelme acabou servindo o Léo Davi 1-0 pro Nova Iguaçu. Mostrar de novo aí, Freitas, foi mal. 1-0 Nova Iguaçu, no campo da Portuguesa, lá no Luso brasileiro, que tá bonito. Aí o Serna entrou no intervalo, com 8 minutos empatou o jogo. Everaldo fez gol, minha gente. Aí, Samuel Xavier recebeu, liberdade total, viradinha, arremate de canhota, gol de centroavante, Everaldo. 2-1. Mas aí o Fábio faz essa defesaça, mas ali estava Jorge Pedra para empatar o jogo para o Nova Iguaçu. Aí o Ganso bate uma falta, bola bate na trave e Serna tá lá para resolver 3-2. Ficou na trave, quer ver, ó? Ó. E o Serna fez. Depois ainda teve o Serna comemorando, ainda teve um chute do John Kennedy nos acréscimos que o Mota foi lá buscar. Terminou Fluminense vencendo o jogo 3-2. Fluminense ainda teve um pênalti para bater quando estava ganhando de 2-1. Aí o Canóbio foi bater. Canóbio terminou a temporada passada perdendo o pênalti, você deve lembrar, vacilou de novo. Vou mostrar para você se não lembra. Contra o Vasco, Copa do Brasil, bateu no meio do gol, o Léo Jardim pegou com a canela. Mas aí personalidade, né? Falou o quê? Pênalti? É comigo mesmo. Pênalti do Sidney em cima do Everaldo. O Canóbio falou, não vai acontecer de novo. Aconteceu. Mota foi lá e pegou o pênalti dele, o Everaldo ainda perdeu feio no rebote. Aí, pra você ver mais uma vez. Pois é. E o Everaldo acabou com a seca de gols, você já viu aí o belo gol que ele fez, mas a noite não foi tão fácil assim para ele, não. Eu concordo com você que o Everaldo roubou a cena, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo. De fato, ele perdeu algumas oportunidades que um atacante muitas vezes não pode perder, mas se a gente for pegar o histórico do Everaldo, ele nunca foi um centroavante, isso é até antagônico, mas ele não é um centroavante que costuma fazer muitos gols. Dito isso, eu vou me apegar ao lado positivo, ainda mais por ter sido o primeiro jogo dele na temporada, um jogador que não fazia gol há muito tempo, então eu vou me abraçar ao lado positivo, que é o fato dele ter feito as pazes com as redes. E repito o que eu falei aqui em outro momento, se o Fluminense está em busca de centroavante e ainda não encontrou esse centroavante, o Everaldo ele tem que ser esse centroavante enquanto o Fluminense não acha, porque não tem outro. O John Kennedy está com problema físico. O Cano entrou também depois, está com problema físico. Porque ele dá pra jogar, pode jogar. Mas o Everaldo hoje é o cara que está 100% à sua disposição, ali para aquela posição. Então eu vou pelo lado positivo, o lado de o Everaldo voltou a fazer as pazes com a rede. Se eu fosse um editor de jornal, por exemplo, voltando à moda antiga, essa seria a minha manchete, e não a manchete negativa, até porque estamos falando que é uma pré-temporada em andamento. Então eu vou dar esse crédito ao Everaldo, porque ele estava há muito tempo sem fazer um golzinho e ele voltou a fazer um gol. É sinal que, olha, eu estou aqui, eu posso ajudar da melhor maneira possível. Óbvio, repito, as chances que ele perdeu de fato chamam muita atenção. Mas por ser uma pré-temporada e por ele estava há muito tempo sem fazer um gol, eu vou me apegar ao lado positivo. Tamo junto, Everaldo. Rapaz, deve ter tricolor pensando, leva pra você, Vene. Não. Então, pro Flamengo, Everaldo. E o tricolor tá aqui, não aguenta. Tudo bem, é o primeiro jogo da temporada, mas aí tem todo um histórico. É claro que a impaciência da torcida do Fluminense não foi por causa do primeiro jogo da temporada, um campo ali desnivelado. Não é exatamente por causa dessa atuação, e sim pelo que todo o conjunto, todo o pacote que ele traz desde o ano passado. Claro que tem qualidade, um cara esforçado, trabalhador, um cara gente boa, a gente fez uma entrevista batendo papo com ele, eu torço pela recuperação do Everaldo, mas a torcida está perdendo a paciência e pro Fla-Flu muita gente pede a entrada do John Kennedy, outro jogador muito criticado, o zagueiro Freitas, que a torcida já implica. E aí no primeiro gol que o Fluminense sofre no ano é falha do Freitas. Freitas e Everaldo, que é no Vascão, Moretti, boa tarde. Boa tarde, Flavinho, boa tarde, Venê. O torcedor tricolor, ele teve a sensação ontem, né, na primeira partida do time principal de 2026, que estava assistindo a um jogo do Fluminense de 2025. Vale a pena ver de novo. Porque é mais uma partida em que os 2 pontos, o Everaldo marca um gol, mas os 2 pontos negativos do Fluminense naquele jogo foi o Freitas e o Everaldo. Inclusive, o
Flávio, eu concordo muito com o que o Vene falou, que de fato o Everaldo faz um gol e até um gol bonito. Só que foi positivo, ao meu ver, para o Fluminense de um modo geral, o Everaldo ter tido 4 chances claras de gol e ter convertido apenas uma. Sabe por quê, Flávio? Porque talvez se ontem o Everaldo marca 3 gols, faz um hat-trick no primeiro jogo do ano, talvez o nosso debate aqui hoje seria em outro sentido. A gente sentaria para falar, poxa, o Everaldo estreia no Campeonato Carioca, faz 3 gols e começaríamos a debater aqui a probabilidade de talvez o Fluminense não ir ao mercado e contratar um centroavante. Aposta nele. Exatamente. Então, assim, eu acho que foi positivo o fato ontem do Everaldo ter marcado um gol, porque ele pode ganhar confiança, pode daqui para frente ter bons jogos. E a gente não vai sentar aqui e começar a debater sobre a possibilidade do Fluminense não ir ao mercado contratar um 9. Mesmo o Everaldo tendo marcado gol ontem, fica ainda mais nítido diante da atuação do atacante que o Fluminense precisa ir ao mercado. Urgentíssimo. E também com relação a Freitas. Com todo respeito ao Freitas, mas o Fluminense não pode tomar um gol da forma que tomou ontem com um erro defensivo do zagueiro. É o primeiro jogo do ano, tá sem ritmo, é um jogo de pré-temporada, mas foi um erro muito brutal para um jogador que está marcado com a torcida do Fluminense. Inclusive, logo após o erro, ele foi vaiado dentro ali do estádio Luso Brasileiro. Toda hora que pegava na bola. Exatamente. Então, é um sinal de alerta. Foi um jogo muito calmo, muito lento, o primeiro jogo de temporada, mas acho que deixa aí esses 2 pontinhos de alerta para a diretoria do Fluminense pro restante dessa temporada de 2026. Inclusive, Flavinho, não sei se o Lucas vai concordar comigo, eu acho a situação do setor defensivo mais preocupante do que o ataque. De verdade, eu não consigo ver hoje ninguém para fazer uma dupla de zaga ao lado dos Gêmeos. E estamos falando também de um setor defensivo que o Fluminense perdeu, o Thiago Silva. Eu não estou aqui dizendo que o Fluminense tem que ir em busca do mercado de um novo Thiago Silva. Tal como eu falei de um jogador, o Ryan, por exemplo, o Vasco da Gama, que o torcedor do Vasco tem que esquecer o Ryan, que você não vai encontrar outro no mercado. Isso serve também para o Fluminense, no caso do Thiago Silva. Mas hoje eu não vejo 2 titulares absolutos no setor defensivo do Fluminense. No ataque, você pode, entre aspas, dar um jeito. Você pode montar o seu setor ofensivo sem um centroavante de ofício. Ou até mesmo o Everaldo pode tentar quebrar esse galho. Agora, no setor defensivo, você vai botar quem? Hoje eu não consigo escalar a dupla titular do Fluminense. Não consigo, de fato. Para mim, falta boas opções. Deve ser o Ignacio e o James. Mesmo assim, eu acho uma preocupante. Zaga que passa Supondo que o tranquilidade. Ignacio seja leve, sei lá, se machuque, ou leve um terceiro amarelo, ou seja expulso. E aí, você vai colocar quem? Rabelo. O Rabelo ainda está em busca da sua melhor forma física. Não passa confiança ainda. E nem o próprio Gêmeos, perdão de interromper, Vene. Ele chega com essa confiança também do torcedor, Perfeito, né? é isso. Ainda está se adaptando. Exatamente. Então o Fluminense precisa ir. Essa saída do Thiago Silva, eu tenho certeza que o torcedor do Fluminense ele vai lembrar, mas talvez de outros clubes não lembrem. A importância do Thiago Silva naquele 2024 do Fluminense. O Fluminense era um clube que lutava para não cair e a chegada do Thiago Silva no setor defensivo do Fluminense fez total diferença. Muita diferença. O Fluminense ele passa a ser um time sólido defensivamente que não era. O Mano chega, ok, ele ajuda ali taticamente o Fluminense, mas é a chegada do Thiago Silva que faz o Fluminense ser uma equipe sólida defensivamente. Então, essa saída do Thiago Silva, a diretoria do Fluminense tem que pensar 3, 4, 5 vezes ali com mais atenção para esse setor defensivo, Flavinho. Olha aí, torcida tricolor, reforço galáctico chegando no Flusão, amigas e amigos, olha aí, ó. Segundo o portal de muita credibilidade, Roberto Firmino do Al Saad é procurado pelo Fluminense. Gente, não tem como a gente mais uma temporada conviver com Everaldo, não tem condições. Segundo o portal de muita credibilidade, somos fanáticos. O Fluminense demonstrou interesse na chegada do atacante que segue no Oriente Médio. Atualmente, Firmino joga com as cores do Al Saad. É uma contratação que chega. Esse é o cara fazedor de gols. É esse que vai fazer 40, 50 gols. Vamos botar 30, 40 gols na temporada com a camisa do Fluminense, com a camisa do Flusão. Então, assim, um cara que jogou muita bola no Liverpool, ao lado de Mané e Salah. Então, assim, eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver esse cara que eu acabei de botar aqui na tela, Roberto Firmino. O que vocês acham? Seria uma boa? O Fluminense tem bala na agulha para arcar com o salário do Roberto Firmino? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.